Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Nessa aula nós vamos dar continuidade à unidade 3, em que estamos estudando teorias econômicas, e vamos falar hoje um pouco, da escola keynesiana. Vamos recordar um pouco o momento que nós vivíamos. Nós vivíamos até a década de 30 no liberalismo econômico. E no liberalismo econômico, uma das coisas que era muito frequente eram as crises econômicas. Segundo Adam Smith, nada havia o que temer, pois a própria mão invisível do mercado traria de novo o equilíbrio econômico. Assim ocorria. Até que em 30 nós temos uma grande depressão. Aqui nós tivemos uma grande crise da superprodução, a economia cresceu demais e caímos numa grande depressão. E naquele momento, o mundo inteiro se perguntou, se questionou aquele liberalismo econômico, deixar tudo somente por conta do mercado. Aquele era um momento, a crise foi tão profunda que os estados, mesmo sem qualquer teoria, mesmo sem qualquer embasamento, começam a entrar em socorro às suas economias, algo que não ocorria até década de 30 naquele mundo do liberalismo econômico. Os economistas no mundo inteiro também começam a publicar, a escrever, a argumentar a respeito da necessidade do Estado realizar intervenções. Até que em 1936, Keynes publica sua famosa teoria, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, com uma mensagem revolucionária na questão econômica. Falava basicamente o seguinte: o sistema capitalista era intrinsecamente desequilibrado, sujeito a crises profundas, que nós vimos que ocorriam até a década de 30. E qual era a solução? A solução para reduzir a violência das crises era a intervenção do Estado na economia. As propostas da chamada Revolução Keynesiana, como nós vimos, foram feitas no momento que a economia mundial sofria o grande impacto daquela depressão de 30, que se estendeu por toda a década de 30 até praticamente a Segunda Guerra Mundial. É preciso que a gente assinale, existe uma ideia um tanto quanto equivocada, por parte de alguns, que acreditam que aquela crise de 30 foi provocada pela a grande quebra da Bolsa de 1929. É um equívoco. Na realidade, a quebra da Bolsa estava apenas antecipando o que estava acontecendo e iria acontecer na economia. A economia tinha fundamentos ruins, e isso desencadeou uma crise. E ela foi primeiramente percebida na Bolsa e seus impactos foram a quebra da Bolsa. Mas na realidade não foi a Bolsa que quebrou a economia que estava ruim e quebrou a Bolsa. Nós tivemos uma crise até 1929, que foi a chamada crise da superprodução, um grande crescimento econômico que desencadeou na grande depressão de 30, que foi a chamada crise do infraconsumo. O que o Keynes estava fazendo era registrando, naquele momento, o que estava acontecendo no sistema econômico. O próprio New Deal é uma proposta econômica keynesiana antes de Keynes, certo? Quer dizer, os estados entrando em socorro à economia. O New Deal, para quem não sabe, foi o programa de recuperação econômica do Franklin Delano Roosevelt, certo? Do estado com uma série de investimentos, uma série de gastos para tentar entrar em socorro à sua economia. Isso aconteceu no mundo inteiro. Pode-se até dizer o mesmo aconteceu no Brasil, com a compra e queima do café pelo Estado brasileiro na década de 30. O Estado comprava o café e queimava, certo? Para manter a economia funcionando, para manter a economia, certo? A demanda agregada, para manter a economia funcionando. Aquilo era o Estado regulador que surgia e que passava a ser função do Estado substituir parcialmente o mercado na regulação macroeconômica do sistema. Ou seja, passava a ser função do Estado controlar o fluxo de investimento e consumo, que é a procura ou demanda agregada, para evitar os dois extremos, que são as crises econômicas e que é a inflação.
né? Então, o Estado, o que ele faria? Ele atuaria controlando o fluxo de consumo e de investimento. Esse consumo e investimento não pode ser nem tão grande a ponto de provocar inflação e termos uma crise, e nem cair demais a ponto de chegarmos numa grande crise econômica. Nós lembramos, né, falamos isso em aula passada, que as crises cíclicas do capitalismo são causadas por surgimento de perspectivas pessimistas por parte do empresário, que levam-os a reduzir o volume de investimento, de acumulação de capital, e levam às crises. E a inflação, que é o outro extremo, seria causada pelo excesso, segundo de moeda, por um excesso de procura agregada, segundo a explicação keynesiana, e que levaria também a uma crise da superprodução. Certo? E então caberia ao Estado controlar o nível de investimento, de consumo, certo? Que de certa forma determinava a taxa de poupança, o volume de lucros e os investimentos no sistema econômico. Né? Essa era a proposta keynesiana como Estado regulador. Eu vou tentar a seguir demonstrar melhor, através de uma esquematização, a atuação do Estado na economia a partir dessas chamadas propostas keynesianas. Vou tentar explicar para vocês um pouco melhor, através do esquema aqui, mais ou menos como que funciona essa intervenção do Estado na economia. Nós vimos em aulas passadas, as chamadas crises econômicas. Nós temos períodos de muito crescimento econômico e períodos de crises econômicas. E tanto a crise da chamada superprodução como a crise do infraconsumo são ruins. Certo? O ideal é que a economia cresça neste intervalo, que nós não tenhamos inflação e que nós não tenhamos recessão. Nós vimos, certo, que existe uma tendência de crescimento econômico. Na realidade, a economia cresce mais ou menos dessa forma. Pode ver que não é de forma linear. Ou seja, nós temos períodos de inflação, de grande crescimento econômico, a chamada crise da superprodução, e nós temos as chamadas crises propriamente ditas, que são as crises do infraconsumo. E tanto aqui quanto aqui embaixo são períodos, certo? São momentos ruins da economia. O ideal é que a economia cresça da forma mais linear possível. E deixado sem controle, somente por conta da mão invisível, como nós vimos que ocorria no período do liberalismo econômico, segundo as propostas de Adam Smith, a própria economia traria de novo o equilíbrio, e traria, mas dessa forma, com muitas crises. Então, qual que era a proposta keynesiana? A proposta keynesiana era somente o Estado pode reduzir a violência das crises. Através do quê? Através de intervenção econômica. E como seria essa intervenção econômica? Em momentos que a economia estivesse caindo muito, o Estado atuaria para não cair. E no momento que a economia estivesse crescendo demais, o Estado atuaria para frear esse crescimento muito grande. O Estado faria isso. Certo? Atuaria dessa forma. Assim, o crescimento seria um crescimento sustentável, mais linear possível. O que era necessário? Intervenção do Estado. O Estado intervindo. Certo? Bom, voltando aqui ao nosso esquema. Então, em 1936, Keynes publica a sua teoria geral do emprego do juro da moeda, falando que o sistema capitalista era intrinsecamente desequilibrado, como nós vimos aqui, sujeito a crises profundas, e só a intervenção do Estado para reduzir a violência das crises. Certo? Aqui era ruim, aqui é ruim. Então, a solução era a intervenção do Estado. Então, o Estado vai agir como Estado regulador, substituir parcialmente o mercado na regulação macroeconômica do sistema econômico. Passava a ser função do Estado controlar o fluxo de investimento e consumo para evitar as crises e a inflação. O que quer dizer isso?
Nós estudamos em PIB que o PIB é a soma do consumo mais investimento público e consumo e investimento privado. Então, público e privado. Depois, mais exportações, menos importações. Isto é a ótica do PIB, o PIB sob a ótica da demanda. Sob a ótica da demanda. Então, o que o Estado vai fazer? Quando o consumo e o investimento cresce, a economia cresce. Ótimo. Ótimo a economia crescer, mas não a ponto de surgir inflação. Quando o consumo e o investimento cai, a economia entra em crise. Certo? E aí, cabe ao Estado, certo? Fazer com que a economia esteja sempre crescendo, porém, sem atingir a inflação. Então, se a gente for resumir, quais são os objetivos de política econômica do Estado? Estabilidade de preço e crescimento econômico, ou seja, manter a economia crescendo. Então, nós falamos sempre de crescimento econômico. É a única forma de melhorar a condição de vida da população, afinal de contas, a população está sempre crescendo, ela precisa de crescer. Porém, sem inflação, com estabilidade de preço. Então, a economia tem que crescer nesse intervalo. Com crescimento econômico, nós precisamos sempre de crescimento econômico, mas sem inflação, com estabilidade de preço. Ou seja, se você tiver estabilidade de preço, não tiver inflação, tiver economia crescendo, é o chamado crescimento sustentável. Nós vamos poder crescer sem crise durante muito tempo. Esse é o grande objetivo. Então, o que deve o Estado fazer? Quando a economia estiver crescendo demais e isso estiver causando um aumento de preços ou estiver aparecendo o início da inflação, quer dizer que o Estado deve fazer o quê? Agir, certo? Controlando, diminuindo o consumo e o investimento, atuando para que diminua o consumo e o investimento, tanto público quanto privado. Então, atuar para que a economia não cresça num nível insuportável, num nível superior à capacidade dos recursos disponíveis para a manutenção daquele crescimento econômico. E quando a economia estiver caindo, cabe ao Estado estimular o consumo e o investimento, tanto público quanto privado, certo? Estimular o crescimento. E assim nós teremos o chamado crescimento sustentável, certo? Não é um crescimento de curto prazo, nós não vamos ter crises, certo? Vamos crescer da maneira mais linear possível. Isto é o desejável para qualquer economia, sem inflação e sem crises, certo? Ou seja, com crescimento econômico, porém também com estabilidade de preços. Essa é a função do Estado. Bom, e como realizar essa intervenção como Estado regulador? Aí o Estado possui 4 instrumentos, certo? Que são chamados instrumentos de política utilizada pelo Estado. Os instrumentos para realizar essa intervenção. O primeiro instrumento, e normalmente o instrumento mais utilizado nos dias de hoje, o primeiro instrumento que o Estado utiliza para regular esses fluxos de consumo e de investimento, lembram que o Estado tem que controlar o consumo e o investimento, tanto públicos quanto privados. O primeiro instrumento que ele utilizaria é a chamada política monetária. O que é política monetária? Certo? Responsável pela gestão da moeda e do crédito. Atua na vida econômica, organizando o sistema monetário e bancário. Ou seja, política monetária é moeda. O que é a moeda numa economia? A moeda na economia é o combustível. Se você injeta mais moeda na economia, a economia vai crescer.
vai ter mais consumo, mais investimento. Se você retira, certo, moeda da economia, você vai diminuir o consumo e vai diminuir o investimento. É como se fosse o combustível de um veículo, certo? Então você, diminuindo, por exemplo, a taxa de juros, o que vai acontecer com o consumo? O consumo vai aumentar, o investimento vai aumentar, tanto públicos quanto privados. E o Estado atua nisso através, principalmente, do Banco Central, através de sua política monetária, certo? Em determinados momentos ele aumenta a taxa de juros, diminui a taxa básica de juros, que é a chamada Selic, e com isso ele controla esse fluxo de consumo e de investimento. É como se fosse um veículo. Se você aperta o acelerador, a economia cresce mais rapidamente. Isso é ótimo, porém, esse crescimento não pode comprometer a estabilidade de preços. Não pode comprometer a estabilidade de preços. Mesma coisa que um veículo. Você quer chegar mais rápido ao seu destino, mas se você acelerar demais, por muito combustível, você compromete a estabilidade do compromete a tua segurança. A mesma coisa acontece no caso do Estado, através de sua política econômica. Se você jogar muito dinheiro, você pode comprometer a estabilidade de preço. Então, se a economia estiver crescendo muito, o Estado aumenta a taxa de juros, diminui o crédito, tira a moeda da economia. E se o contrário estiver acontecendo, nós estivermos numa crise, numa recessão, caberá ao Estado o quê? Aumentar o crédito, diminuir taxa de juros, estimular o consumo e investimento. E aí a economia não cai demais. Ou seja, é o Estado intervindo com aqueles dois objetivos: estabilidade de preço e crescimento econômico. E é isso que o Estado faz para tentar controlar a economia, através desse importante instrumento, desse primeiro instrumento que ele utilizaria, que é a chamada política monetária. Bom, além disso, o Estado também pode atuar através da sua política fiscal. Política fiscal. O que é política fiscal? Certo? Política fiscal, certo, é a soma de tudo aquilo que ele arrecada, suas receitas e todas as suas despesas. As suas receitas vêm dos chamados, principalmente através dos impostos, e as despesas é que dão origem aos chamados gastos públicos. Isto é política fiscal. Política fiscal. Bom, o que o Estado poderia fazer se ele, em um determinado momento, ele quisesse mais crescimento econômico? O desejável fosse o crescimento econômico. O que eu posso fazer com os impostos para alcançar crescimento econômico? Eu diminuo os impostos. Eu diminuindo os impostos, as pessoas vão consumir mais, as pessoas vão investir, as empresas vão investir mais, certo? Diminuindo os impostos. Então, eu diminuo os impostos, as pessoas vão consumir mais, vão investir mais e a economia não vai cair tanto, vai voltar a se estimular. E o contrário também é verdadeiro. Se eu aumento os impostos, tanto o consumo como o investimento vão cair. Então, a política fiscal você pode atuar tanto pelo lado da receita, aumentando ou diminuindo impostos, como também pode atuar através das despesas, através dos chamados gastos públicos. Como que seria isso? O Estado, ele arrecada em torno de 34%, 35% do PIB e gasta isto. Então, o Estado é um grande consumidor e é um grande investidor. Se o Estado, num determinado momento, começa a criar obras, e as obras geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento econômico, começa a aumentar uma série de gastos públicos, você tem o quê? Um estímulo a um crescimento econômico. Se você diminui os gastos,
certo? Você para de gerar obras, para de gerar empregos, isso e aquilo, e você também contribui para a desaceleração da economia. Hoje nós estamos num momento do Brasil que a gente fala muito em cortar gastos, mas é bom que a gente saiba, quando você corta gastos, certo? São obras que não vão acontecer, empregos que não vão ser gerados, né? Então, o Estado atua demais, pode atuar demais na economia através de política fiscal. É lógico que o Estado não pode ficar o tempo todo diminuindo impostos, porque ele tem seu limite, e ele não pode aumentar gastos ou diminuir a seu bel prazer o tempo todo, certo? Porque ele tem seus limites orçamentários. As crises são crises de curto prazo. Então, num determinado curto prazo, a economia começou a cair demais. Além de política monetária, ele também pode fazer o quê? Atuar com política fiscal. Como? Diminuindo os impostos, como ele já fez em vários momentos. Vamos dar um exemplo na crise de 2008, 2009, crise do subprime. O que o Estado fez? Diminuiu impostos de veículos, diminuiu impostos da linha branca, que são geladeiras, eletrodomésticos, diminuiu os impostos sobre materiais de construção e as pessoas consumiram e investiram mais, e a economia deixou de cair como estava caindo naquela crise, né? A mesma coisa dos gastos públicos, você cria algumas obras, faz alguns gastos, faz alguns programas emergenciais, como ele está fazendo hoje, certo? Diante dessa pandemia aí, que essa crise econômica que tem derrubado a economia, ele tem feito uma série de gastos públicos que estimulam a economia. Lógico que ele não vai poder fazer isso eternamente, mas durante um determinado período ele pode fazer, e é papel do Estado, certo? Segundo as propostas keynesianas, certo? Então ele pode tanto atuar com política monetária como também pode atuar com política fiscal. Normalmente ele começa com política monetária, depois ele faz com política fiscal. Às vezes a política fiscal é mais interessante para determinados setores, para determinadas regiões, os gastos públicos também. Então, com isso, ele pode aumentar ou diminuir o crescimento econômico, e com isso controlar o fluxo de consumo e investimento e evitar esses dois vilões, a inflação e a recessão. Ou seja, mantermos estabilidade, crescimento econômico com estabilidade de preços. É esse o desejável. Bom, então, falei da política monetária, falei da política fiscal. Um terceiro instrumento que ele também pode utilizar é através da chamada política cambial, definindo o valor externo da moeda, controlando os fluxos de moeda estrangeira. Como ele pode fazer isso? Certo? Atuando sobre o câmbio, certo? Valorizando ou desvalorizando a moeda. Se num determinado momento ele promove uma desvalorização da moeda, o que seria isso? Seria o equivalente a pegar o dólar hoje, que está valendo em torno de R$ 5,50, e empreender medidas que façam com que esse câmbio chegue a, vamos imaginar, R$ 6,50 ou R$ 7,00, certo? Isso é uma desvalorização da nossa moeda perante a moeda, o dólar, a moeda forte, normalmente utilizada nas transações internacionais. Isso é a chamada desvalorização da moeda. Ora, se o dólar, vamos imaginar, se o dólar for a 6,50 hoje, o que acontece? O que acontece? Que vai ser um grande estímulo à exportação. O exportador vai se sentir muito estimulado, porque qualquer coisa que ele exportar, ele vai ter uma receita em reais muito grande. Então, isso provoca o quê? Induz ao crescimento econômico. Correto? Porém, é bom que a gente ressalte. Ao fazer isso, você pode gerar também inflação.
certo? Por quê? Porque todos os preços dos produtos importados vão subir. Todos os preços dos produtos importados vão subir, né? E aí você pode gerar inflação. Então, se em determinado momento a economia está caindo muito, se você desvalorizar o câmbio, ela vai estimular o crescimento econômico. Porém, pode também comprometer a estabilidade de preço. E o contrário também é verdadeiro. Se você valorizar a moeda, uma valorização, ou seja, passar o dólar, $1, empreender medidas para esse dólar vir a R$3, vamos imaginar isso daqui, que seria, que hoje está em 5,50, passar para R$3, com certeza, você vai o quê? Você vai conseguir mais estabilidade de preço. Todos os preços dos produtos importados vão diminuir. Por outro lado, você vai gerar emprego onde? Você vai gerar emprego lá fora, na China, que você vai importar mais, certo? As pessoas vão gastar mais no exterior. Então, a valorização cambial, certo? Ela contribui para segurar a inflação. No início do plano real, o objetivo era o quê? Controlar a inflação. O que o Estado fez? Chamada âncora cambial. Segurou o câmbio com valor muito baixo, assim você resolveu o problema da inflação, porém comprometeu o crescimento econômico. Certo? A economia cresceu pouco. Por quê? Porque você não estava dando oportunidade das empresas produzirem internamente para exportar. Nós estávamos importando muito, né? Então, com isso, nós comprometemos o crescimento econômico, mas garantimos a estabilidade de preços. Então, o Estado pode atuar através de política monetária, política fiscal e política cambial, valorizando ou desvalorizando a moeda e, com isso, controlando o fluxo de consumo e de investimento, evitando a inflação e as crises, a recessão. Eu falei o seguinte, quando você desvaloriza, é bom para o crescimento econômico, mas é ruim para a estabilidade de preço. E o contrário também é verdadeiro. Isso não quer dizer, certo, que a estabilidade de preço seja incompatível com o crescimento econômico. Não, muito pelo contrário. Você apenas tem que dosar a intervenção, certo? Tem que dosar a intervenção de forma que você tenha um crescimento econômico com estabilidade de preço. É como um veículo. Não quer dizer que toda vez que você acelera, você vai comprometer a estabilidade do veículo. Não quer dizer que toda vez que você estimula a economia, você vai comprometer a estabilidade de preços, certo? Não quer dizer que toda vez que você freia a economia, obviamente você vai cair numa crise. Não, você apenas cabe ao Estado controlar isso daí, controlar o acelerador, o freio, de forma que você consiga crescimento econômico com estabilidade de preço, como um veículo. Não quer dizer que você tem que ficar parado, ou você tenha que você manter um crescimento econômico, manter uma velocidade adequada que não comprometa a estabilidade do veículo. Não tem que andar a 20 por hora, 50 por hora e não tem que andar a 150 por hora. Tem que andar numa velocidade que você tenha crescimento econômico, você chega onde você quer, mas que você não comprometa a sua estabilidade. Cabe ao Estado controlar. Controlar o consumo e o investimento. Então, nós vimos aqui política monetária, política fiscal, política cambial. Se a gente estivesse em qualquer país do mundo, nós pararíamos por aqui. Esses são os instrumentos clássicos para a intervenção do Estado na economia. Política monetária, política fiscal, cambial. A começar com a política monetária, que seria a primeira forma de intervenção que qualquer Estado adotaria. A política fiscal, que seria a segunda forma de intervenção que um Estado normalmente
utilizaria, e a política cambial, certo? Uma terceira forma de atuação do Estado na economia. Porém, aqui no Brasil, nós temos essa chamada, existe no mundo inteiro, lógico, mas o mundo inteiro não faz isso, mas aqui no Brasil, vira e mexe, a gente faz isso, que é a chamada política de rendas, que só de falar me arrepia. É quando o Estado controla os fatores da produção, como salários, encargos, assim como os resultados da atividade econômica, podendo também controlar o sistema de preço. É quando o Estado fazia aquelas maluquices naqueles planos econômicos da década de 80, de 90, de congelar preço, congelar salário, esperando resolver o problema da inflação e das crises econômicas, naquele momento mais da inflação. E a gente viu que isso não é o adequado, não é uma economia de mercado e não funciona. Então, o mundo inteiro não se faz isso. E aqui no Brasil, infelizmente, nós fazíamos isso, tanto é que nunca deu certo a chamada política de rendas. Compreenderam? Então, se o Estado fizer isso, ele poderá obter o quê? Um crescimento a longo prazo, que é o chamado crescimento sustentável. Certo? Vou exemplificar aqui, nesse quadro que faz parte da apostila de vocês, resultado da atuação do Estado na economia. Se nós quisermos crescimento econômico, já tivemos numa crise, a economia está caindo, nós precisamos de crescimento econômico. Para crescimento econômico, lógico, você beneficia o crescimento econômico, porém, poderá sacrificar, se você atuar demais dessa forma, poderá sacrificar a estabilidade de preço. Com política monetária, o que você faria? Reduziria a taxa de juros. E o contrário também é verdadeiro. Se você quiser controlar a inflação, você vai sacrificar o crescimento econômico. Então você atuaria fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros. A inflação começou a aparecer. Então aumenta a taxa de juros. Você, de certa forma, aumentando a taxa de juros, você sacrifica um pouco o crescimento econômico. Mas você segura a inflação. Isso é política monetária. Com política fiscal, fator de expansão economia, preciso de crescimento econômico, o que eu faço? Eu reduzo os impostos, eu aumento os gastos públicos, eu faço um, eu faço o outro, eu faço os dois juntos, com isso eu vou beneficiar o crescimento econômico. Porém, eu poderei, se a economia crescer demais, gerar inflação, que também não é desejável. E o contrário também é verdadeiro. Se a economia estiver crescendo demais, eu vou lá, o Estado vai lá, aumenta impostos, para de gastar muito, com isso a economia não cresce demais. Porém, certo? Não gera inflação, mas porém eu posso sacrificar o crescimento econômico. Cabe ao Estado dosar o que ele quer. E a mesma coisa com política fiscal. Se o Estado desvaloriza o câmbio, você vai ter o quê? Crescimento econômico. Todo mundo vai exportar, vai ficar ótimo. Porém, vai sacrificar o combate à inflação. E o contrário também é verdadeiro. Se você valorizar o câmbio, você poderá, certo, controlar a inflação, mas poderá sacrificar o crescimento econômico. Nem vou comentar política de rendas, que só de falar, eu que vivi aquela época da década de 80, 90, que o Estado intervia, com aqueles planos econômicos malucos, eu já fico arrepiado com aquilo. Lá não existe em lugar nenhum do mundo. Então, estes são os instrumentos de atuação do Estado para controlar o fluxo de consumo e investimento e evitar a inflação e as crises econômicas. E assim contemplar os objetivos do Estado, certo? Que é estabilidade de preço com crescimento econômico. Manter sempre a economia crescendo, mas sem inflação.
Seria chamado crescimento sustentável. E com isso Keynes prova, certo, que através da regulação, do Estado regulador, nós poderíamos evitar as crises econômicas tão próprias da época do liberalismo econômico. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, que nós iremos tentar ver um pouco mais a respeito de outras formas de atuação do Estado na economia, segundo as propostas keynesianas, que não através do Estado regulador. Até lá, muito obrigado pela atenção.